Oi gente, eu sou a Vanessa Tomé, sou terapeuta quântica e hoje eu vim aqui tentar explicar um pouquinho para vocês dos princípios da física quântica que originaram então as ferramentas que a gente utiliza hoje na terapia quântica. Eu não sou nenhuma cientista, nenhuma física ou matemática, mas eu vou tentar pincelar para vocês por cima os conceitos básicos que originaram essas ferramentas que hoje a gente utiliza. Por quê? Porque para muitas pessoas é interessante saber o embasamento científico que já foi comprovado pela ciência. Então, eu vou tentar explicar para vocês e espero que todos entendam. Vamos lá? Tudo começou então quando o físico e matemático alemão Thomas Planck comprovou que, vou citá-lo, a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas sim por meio de pequenos pacotes de energia, ao qual ele denominou de quantum. Não sendo mais então somente aceita a ideia de que era em formato de onda, como havia sido provado pelo experimento da fenda dupla pelo Thomas Young. Einstein também utilizou a teoria do Planck para comprovar e para embasar o resultado que ele tinha obtido com os trabalhos fotoelétricos dele em 1905, nos dizendo então que toda a radiação é definida num quantum de energia, num pacote de energia limitado. É importante salientar que atualmente a gente utiliza os dois modelos, a dualidade onda-partícula, para explicar a origem da luz. Tá, e qual a moral dessa descoberta, dessa dualidade, de que pode ser onda e pode ser partículas, dependendo do ponto de vista do observador? É que a partícula é sólida, tu consegue definir ela no tempo, encontrá-la. A onda, ela simplesmente é ilimitada, ela é uma condutora de energia que não tem como definir até onde vai o espaço de tempo e não é palpável. Ou seja, quando a gente comprovou essa dualidade, a gente comprovou a correlação direta com o corpo humano e com diversos outros fenômenos, mas eu estou resumindo aqui o corpo humano porque é o nosso objeto de estudo dessa explicação, o que a gente está falando que é terapia quântica com o corpo humano. Bom, avançando, a gente vinha do conhecimento da física clássica. O que ela estudava? Tudo aquilo referente ao átomo e maior que o átomo, que se aplicam às leis da gravidade, enfim. E o que a física quântica veio estudar? Ela veio preencher uma lacuna, que era o quê? Tudo aquilo que era menor que o átomo. Então, era o que era constituído o átomo e menor que ele, e que no caso não respondem às leis que a gente conhece. Quando a gente destrincha um átomo, se você é da minha geração, você aprendeu que ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Se você é da geração mais nova, você já deve ter aprendido que dentro dos nêutrons e dentro dos prótons existem quarks, que são esses quântons de energia, que são teoricamente imprevisíveis. Não tem como saber o que eles vão fazer. Eles podem desaparecer e aparecer num outro espaço, como um teletransporte. E isso foi definido, inclusive, como o princípio da incerteza do Heisenberg. Moral da história: esses quarks, quando geram energia suficiente, eles simplesmente fazem esse elétron saltar de um orbital e aparecer em outro, virando então fóton ou a luz. Só que neste meio tempo, ele simplesmente desapareceu, deu um rolê por aí e voltou, ou seja, ninguém sabe onde ele estava. E isso dá abertura então para a possibilidade de que existam outras dimensões que nós, seres humaninhos, ainda não temos compreensão ou capacidade de desvendar. Mas existe já esse estudo e essa tentativa de provar o que acontece neste meio do caminho, que seria um buraco negro. Será? Tá, e Vanessa, o que isso tudo tem a ver com a terapia quântica, afinal? Bom, nós, seres humanos, somos compostos de quê? Por energia. Somos matéria, tudo, absolutamente tudo é matéria, tudo vibra. O fato de, por exemplo, você não ver essa caneta vibrando, não quer dizer que ela não está vibrando aqui dentro. Se a gente tivesse um acelerador de partículas, um microscópio, enfim, algum aparelho para a gente enxergar, a gente veria que lá dentro essas partículas estão se movendo de tal velocidade que, pela rapidez delas, elas parecem uma coisa inteira só. Nós, seres humanos, somos exatamente a mesma coisa. Nós somos feitos de matéria, vibrando, porém a gente acha que é super resistente, A gente acha que tá super inteiro, porém a gente é altamente mutável por energia. Sendo assim, nossas emoções, tudo que a gente vivencia, experiencia, as nossas crenças, como a gente pensa, emanam e vibram energia. Nós somos energia. Cada pensamento a gente vai alterando as nossas moléculas, alterando a nossa composição química do nosso corpo, porque a gente está alterando o nosso estado energético, estamos alterando os nossos átomos, a nossa composição.
A partir disso, a gente pode observar que toda doença física é um protocolo biológico do nosso corpo a um conflito mal resolvido ou não resolvido, um conflito emocional no caso. Quando a gente consegue descobrir a origem desse conflito, a emoção vinculada a esse conflito, que eu, Vanessa, esse termo é meu, eu gosto de dizer que é um IP, como se a gente fosse um computador, ele é um IP da nossa emoção. Quando a gente encontra o endereço dessa emoção, a gente consegue reprogramá-la, acessá-la, ressignificá-la, fazendo com que ela vibre numa outra frequência e então eliminando aquela frequência energética do nosso corpo. Aí você deve estar se perguntando, tá, e a gente está falando de vibração. Como assim? Qual moral? Bom, o psiquiatra espiritualista Hawkins, ele criou a escala de Hawkins das vibrações, ou seja, a gente consegue calcular, medir qual é a vibração das nossas emoções e dos nossos sentimentos, assim como a gente consegue descobrir e medir a vibração do planeta. Então, assim, sentimentos como amor e compaixão, por exemplo, têm a mais alta vibração. Sentimentos como medo, raiva e ódio têm vibração extremamente baixa. Quando uma pessoa tem um conjunto de crenças muito baixo ou de sentimentos muito baixos, ela vibra muito baixo. Quando ela vibra baixo, ela despende muita energia. Então, ela fica perdendo energia. Quando essa pessoa tem bons sentimentos, boas crenças, ela vibra muito alto. E quando ela vibra muito alto, quanto mais alto ela vibra, mais ela gera energia. E quanto mais ela gera energia, o maior é o poder de magnetismo e de atração dela para que ela atraia aquelas coisas que vibram na mesma frequência. Ou seja, aí entram todas essas coisas que a gente escuta falar sobre a lei da atração. Ah, porque é misticismo? Não, porque é simplesmente vibração. A gente atrai o que a gente emana. Para vocês terem uma ideia, até 5 anos atrás, de acordo com a ressonância de Schumann, o planeta Terra vibrava na frequência de 7,8 Hz, o que é muito pouco, e era constante. E nos últimos 5 anos, então, foi notado que começou a oscilar e a gente conseguiu aumentar a frequência da Terra, chegando até a ter picos de 150 Hz. Não parece muito, mas é muito se você for pensar que a gente vinha estagnado e que agora, finalmente, aleluia, a espécie humana, os seres humaninhos, estão expandindo a sua consciência e elevando as suas vibrações. Então isso é uma mudança muito significativa para que a gente consiga viver essa tal dessa nova era que a gente tanto ouve falar. A partir de tudo isso, então, foram surgindo estudos e linhas de estudos, né? A gente tem o Deepak Chopra, que é um médico indiano que ficou insatisfeito com a limitação da medicina. Ele não se sentia confortável, por exemplo, com um paciente de câncer, quando diziam que eu não tenho mais nada para fazer. Então, ele não acreditava nisso. E aí ele começou a estudar e criou, então, o termo cura quântica. Ele foi analisando diversos pacientes. Ele tinha um centro de Ayurveda, então ele teve pacientes que iam para esse centro da medicina védica. E, junto com o trabalho da Ayurveda, eles faziam técnicas sonoras, enfim, utilizando os princípios da terapia quântica. E eles obtiveram resultados incríveis, desde pessoas com remissão de câncer total, que eram considerados incuráveis, enfim, estado terminal, entre outros diversos estudos. A gente tem também a nova medicina germânica, que graças ao Dr. Homer e mais de 30, 40 anos de estudo, ele foi mapeando e usando tomografias, enfim, equipamentos para vincular o estado das doenças e das emoções do nosso corpo físico. Então ele conseguiu mapear o cérebro, a mente dessas pessoas e vincular essas doenças com as respostas que elas davam no cérebro dela, enfim, e comprovar que eram psicossomáticas. E qual que é a importância disso tudo? A importância disso tudo é que essas linhas, esses estudos paralelos à medicina tradicional possibilitaram que a visão da terapia holística, que as pessoas têm uma visão equivocada, eles acham que holística é viajandão, holístico significa ver o todo. Então, com esses comprovamentos, esses estudos desses médicos que estavam insatisfeitos com a limitação da medicina, a gente conseguiu mais embasamento para comprovar que o ser humano é completamente integrado. Então, assim, quando eu tenho uma doença física, ela invariavelmente é como se fosse um protocolo biológico do meu corpo de uma crença, de um conflito emocional que foi mal resolvido ou não resolvido. Então é uma sinalização do meu próprio corpo para mim, do tipo, ei, dá uma olhada, tem algo errado. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas como assim? Então a pessoa causa a própria doença? Vai me dizer que uma pessoa causou o próprio câncer? Sim. Não sou eu que estou dizendo isso, é essa corrente de pensamento todo. Por quê? Porque nós somos capazes de construir e criar a nossa própria realidade. Desde tudo no nosso corpo físico, as coisas que a gente atrai no nosso material.
Ou seja, se você tem... Mas assim, vamos deixar isso claro. Não é o fato de você criar a sua doença que significa que você faça conscientemente ou que você tenha culpa dela. É completamente diferente. Por exemplo, uma criança que sofreu abuso. Ela pode, ao longo da vida, ressentir, ela sofreu abuso do pai, ela pode ressentir aquele abuso e ela não se libertar daquela raiva. E aquela raiva ir consumindo ela e, invariavelmente, começa a afetar os órgãos físicos daquela pessoa. Ela tem culpa por ter sido abusada? É óbvio que não. Mas ela tem responsabilidade por não ter lidado com aquela emoção e não ter perdoado aquela péssima coisa que aconteceu com ela, para então poder seguir a vida dela. E isso reflete em todos os campos da vida. Então, assim, temos outras crenças, por exemplo, que uma criança que estava na barriga da mãe, e aí quando ela foi nascer a mãe quase morreu, e aí aquele bebê sente aquela sensação e ele vem com uma culpa muito grande de ter colocado a vida da mãe em risco. Ela pode desenvolver uma crença de não ter merecimento de viver por ter colocado outra pessoa em risco. Então isso também pode acabar trabalhando a vida dela. Eu acabei me antecipando e pulando um pouco pra frente, mas é que a gente vai se empolgando falando. Mas vamos voltar, e se vocês me perguntarem, tá, mas ainda e como isso tá linkado com os outros princípios da física quântica, né? Como que isso tudo se encaixa? Bom, isso se encaixa na expansão de consciência. Nós temos 7 corpos, a gente tem o corpo físico, o corpo astral, o corpo búdico, mental superior, mental inferior, o corpo átmico. Então, assim, a gente tem todos os nossos níveis de corpos e neles são armazenados as nossas experiências, por exemplo, os nossos propósitos, as nossas experiências de vida, por que a gente veio, estão lá no corpo mental superior. As nossas emoções estão no nosso corpo emocional. Então, a gente tem esses níveis distintos. O que acontece? Quanto mais a gente expande a consciência, ou seja, quanto mais energia a gente coloca, e aqui vamos pensar energia como informação e como vibração, porque dependendo do que eu penso, eu vibro mais alto ou eu vibro mais baixo, lembra? Então, quanto mais alto eu vibro, quanto mais informação eu tenho, mais eu tenho energia para dar esse salto. Então, eu salto de um orbital para outro e vou expandindo, então, a minha consciência. Esse processo de consciência é extremamente importante porque quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente expande a nossa consciência, maior é a nossa capacidade de utilizar, inclusive, os recursos do nosso cérebro. Porque muitas pessoas acham que as nossas memórias, as nossas lembranças ficam no nosso cérebro. Eles não ficam. Eles ficam numa nuvem. Eles ficam no nosso corpo mental, numa nuvem, como se fosse um iCloud, e que a gente acessa eles instantaneamente. Não existe tempo. É simplesmente assim, como um buraco de minhoca, como aquele saltei e aparecia em outro lugar. A gente acessa as nossas informações dessa maneira. O que o nosso cérebro faz? Ele processa essas informações. Então, quanto mais informações a gente tem, quanto maior a nossa expansão de consciência, maior a nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro. É importante também deixar claro e distinguir que a gente tem 3 mentes, né? A gente tem a nossa mente consciente, a inconsciente e a superconsciente. Na nossa mente inconsciente é onde a gente guarda os nossos medos, é onde vem um pouco do instinto de sobrevivência, de preservação, eu diria. Na nossa mente superconsciente é onde a gente tem o amor incondicional, é onde é o propósito da vida, né? Porque a gente veio para a vida para viver uma vida grandiosa, apesar da maior parte das pessoas não entenderem isso. E a nossa mente consciente, ela fica fazendo essa comunicação entre a nossa mente superconsciente e o nosso inconsciente. E o que acontece na prática? O que acontece na prática é que a maior parte da população ainda está muito limitada por tudo que está guardado no inconsciente. E aí a gente fica vivendo no automático a nossa vida com a nossa mente consciente, não entendendo por que a gente está estagnado, não entendendo por que a gente repete determinados padrões e por que o universo insiste em nos enviar as mesmas experiências. E na verdade é porque lá no nosso inconsciente existe alguma crença, existe algum conflito, alguma emoção que não foi bem resolvido, que está vibrando uma energia, vibrando uma ressonância, né, uma frequência que fica atraindo aquilo até que a gente aprenda e transmute aquela energia, aquela lição. Bom, eu vou tentar agora só encerrar o vídeo e aí eu vou deixar pra gente falar sobre realmente a prática da terapia quântica em outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas o que eu queria dizer? Aí você pode estar se perguntando, mas como que você reprograma? Aí existem comandos, então técnicas que a gente utiliza, que elas são como se você estivesse puxando essa energia matriz
esse quantum de energia num comando específico, como se também fosse um endereço de IP, que eu gosto de dizer, e você está implementando e ressignificando. Então você retira uma carga energética de uma experiência, por exemplo, traumatizante, você ressignifica ela com um novo endereço de IP. E aí assim você consegue vibrar numa outra frequência. Para entrar nessas táticas, enfim, táticas não é a melhor palavra, nessas técnicas, eu vou então fazer um novo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham me entendido. Se você gostou e você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe, comente, me ajude então a trazer mais conhecimento e tentar deixar cada vez mais claro e cada vez mais próximo para vocês o que é a terapia quântica, os benefícios que a gente pode ter com ela e tentar desmistificar essa ideia que muita gente tem de que terapia quântica é balela, que é invenção, enfim, não é. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!